Olá, amigos, uma alegria falar com todos vocês. Nada é tão bom ou tão mal quanto parece. Essas ideias não são minhas, são do Morgan House em psicologia financeira. No capítulo 2, ele fala sobre sorte e risco como irmãos gêmeos. Ele começa a contar uma série de histórias, por exemplo, a do Bill Gates. O Bill Gates, como todo mundo sabe, foi durante muitos anos o homem mais rico do mundo e hoje ainda é, né, um dos homens mais ricos do mundo. O Bill, ele é. O Bill, porque as pessoas falam às vezes que eu chamo os grandes nomes assim pelo primeiro nome, o Silvio, o Bill, é, porque a gente lê, convive, lê tanto, convive virtualmente, claro, tanto que de alguma forma você se torna íntimo. Uma vez eu estava num treinamento de Master Coach, sim, e eu estava assim, eram 100, mais de 100 colegas no treinamento, e eu falando, o Arnold, e o treinador lá falou assim, não, o Augusto que é muito íntimo do Arnold Schwarzenegger, porque eu chamo de Arnold, mas era porque a gente lê tanto, estuda tanto, vê artigo, notícia, reportagem, livros dessas personalidades que a gente acaba se tornando de alguma forma próximo, né? Não close friends. Mas vamos lá. Ele conta a história da história de uma em um milhão. Bill Gates estuda na escola chamada Lake School, lá no estado de Washington, e de 313 milhões de pessoas que tinham em 68, naquela época, em idade escolar, o Bill era uma delas. Mas apenas 300 dessas 303 milhões, mas apenas 300 tiveram a combinação de estar no ensino médio no ano de 68 e a sua escola ter acesso, ter um computador que conectado ao mainframe da GE na época. E isso era uma coisa muito rara. Tanto é que o Bill Gates fala que alguém era muito antenado na época. Pois bem, existia o Paul Allen, que juntos são os fundadores da Microsoft, e eles ambos conseguiram ter muito sucesso. Mas existia um cara que era tão aplicado e tão inteligente como o Paul e como o Bill. Mas esse, infelizmente, não conseguiu ter o mesmo sucesso. Porque, pasmem, naquela época ele fazia montanhismo e ele foi uma em um milhão que perdeu a vida na prática do montanhismo ainda na escola, no ensino médio. Para você ver duas probabilidades de risco e sorte como irmãos gêmeos, como nos reforça aqui o autor. Uma outra história que ele conta que também é muito bacana de fracasso e de sucesso. Vanderbilt era o magnata da ferrovia aquela época nos Estados Unidos, nascente e pujante das indústrias. O seu tutor, o seu advogado diz assim, mas Vanderbilt, como que você vai operar as ferrovias em tal estado? E o Vanderbilt responde, mas você acha que é possível operar uma ferrovia no estado X? E aquela época, o estado de Nova York, e aquela época não existia leis que regulamentavam a aplicação de ferrovias, e ele ignorou isso e na sorte colocou lá os seus trilhos. Então, sorte e risco, ele poderia ser o fracassado que faliu a empresa, mas é conhecido como o visionário que naquele momento ignorou uma brecha da lei, porque não existia regulamentação. Um outro caso também muito famoso é o John D. Rockefeller. Esse cara eu admiro porque ele é um gigante na perspicácia da indústria e do que ele fez pelos os americanos. O John D. Rockefeller, que foi um dos homens mais ricos do mundo, uma vez foi taxado por um juiz que ele e as suas empresas não era tão diferente de um ladrãozinho qualquer. E John Dee também era conhecido por encontrar algumas brechas na lei para fazer as suas empresas de óleo, né, funcionarem e rodarem. E o autor que fala e reforça diz assim,
Para a matéria ser John D. Rockefeller, o visionário, e se inspire nele, ou John D. Rockefeller, o fracassado, sabe como evitar os erros, é muito tênue e o fator sorte é muito importante nisso. O autor ainda fala que de um grande nome de seguro, que foi mentor do Warren Buffett, que é o Benjamin Graham, que é o grande mentor, investidor inteligente, o grande nome dos investimentos e das dicas de investimento, e foi mentor do Warren. O Warren de novo. Ele fala o seguinte, que ele teve sorte em ter um único ativo, que era uma empresa de seguros, que rendeu os seus milhões, um único ativo. Mas isso foi tão forte para ele que ele disse que não tem como definir se foi sorte ou uma precisão nas suas decisões. E esta linha é muito tênue. Risco e sorte, reforça o autor, são irmãos gêmeos e andam muito lado a lado. Mas ainda eu queria destacar um outro ponto que o autor fala, que eu acho fantástico, de um prêmio Nobel que de 2013 ele recebeu uma pergunta, gente, olha essa pergunta: o que você gostaria de saber sobre investimentos que ainda não foi descoberto? O que você gostaria de saber sobre investimentos que ainda não foi descoberto? Olha a resposta dele: o papel exato que a sorte desempenha nos resultados bem-sucedidos, porque não se dá para saber. Você corre o risco de ser mesquinho ou invejoso ao olhar para a história, a trajetória de sucesso de alguém e dizer que foi só sorte, e dificilmente você diria isso na cara desta pessoa, ou também não sabe como mensurar qual o papel de sorte. Na minha própria história, eu, após ler esse segundo capítulo, refletia, foi muita sorte da minha parte, naquela sala, no final dos anos 88, entrar naquele andar, naquela sala, naquele prédio, e ser no segmento que eu atuo há 34 anos. Foi muita sorte. No entanto, a minha busca, a minha persistência, a minha teimosia e a minha vontade de vencer me impeliram para essa sorte. Então, existe um equilíbrio e não dá para saber qual o ponto disso. O Bill Gates tem uma frase que com muita propriedade e bem peculiar, que a gente vale a pena compartilhar. Ele diz assim: o sucesso é um péssimo professor. Ele faz com que as pessoas inteligentes acreditem que vão vencer para sempre. Da mesma forma que o fracasso também é um péssimo professor, porque pode te levar a entender que você tomou todas as suas decisões erradas. E não é bem assim. É a experiência, é a atitude, é a maturidade após a sequência disso que lhe faz vencer e avançar. As nossas decisões, eu lembro sempre dessa frase no outro livro do T. Harvey, diz: nenhum pensamento mora de graça onde se encontra, onde está. Então, meus amigos, é muito importante analisar esses dois pontos de sorte e de risco. Nada é tão bom e nem tão ruim quanto parece. A gente precisa ver isso na nossa carreira, nas nossas tomadas de decisões. Isso tem que ser levado em conta, tem que ser levado a analisar a cada instante. A nossa carreira são fruto das nossas atitudes, das nossas ações. Agora há pouco uma pessoa perguntava em box, qual é 3 fatores, 3 dicas para ter uma carreira de sucesso. E eu sempre aprendi que servir, fazer mais do que te pedem, fazer mais, muito mais além. E isso é um ponto fundamental. Naturalmente, renovar as ideias, fazer treinamentos, tudo que a boa gestão, que a boa política de treinamento de pessoas falam, mas servir é, sem sombra de dúvida, um grande diferencial. Então, meus amigos, para ter uma transição serena de carreira e para crescer, seja qual for o ponto de vista do que seja crescimento para a sua vida, tenha sempre noção de que a sorte é um fator que contribui bastante. Não somente estar no lugar certo, no momento certo, mas ser a pessoa certa. E nisso é que entra o seu trabalho. Acredite, você pode fazer muito mais, você pode ir muito além. Muito obrigado, um grande abraço, curte e compartilha. Felicidades!